Essa é uma questão que nos fala sobre os fundos de investimento imobiliário. O enunciado começa nos apresentando um fragmento de reportagem em que, de acordo com a lei, os FIs, os fundos de investimento imobiliário, devem distribuir aos seus cotistas, no mínimo, 95% dos lucros a cada semestre. Essas duas informações são muito importantes, elas vão ser significativas no final do problema. Depois do fragmento de reportagem vem propriamente o comando da questão. Nesse comando, há um fundo de investimento imobiliário hipotético, cuja receita semestral é de R$ 12.375.080. E esse fundo de investimento tem um gasto. Nesse mesmo período, ou seja, no semestre, de R$ 1.500.080. O comando também sugere que esse fundo hipotético tem 344.375 cotas. E o que a gente precisa calcular é quanto desse lucro vai ser pago por cota. Mas aqui há um detalhe muito relevante, que essa pergunta deve ser calculada utilizando como período um mês. Então perceba que todas as informações referem-se ao semestre, mas a pergunta, aquilo que a gente precisa calcular, é relativo a um único mês. Lá no comando da questão, a primeira coisa que a gente viu foi o valor da receita semestral, no valor de R$ 12.375.080. Eu lembro a você que receita não é lucro. Receita é aquilo que você embolsa, é aquilo que você recebe. A segunda informação que nós temos ali no comando da questão é a respeito do gasto, ou, em outras palavras, do custo. Perceba que esse custo também é o custo semestral. Essas duas informações numéricas se referem a um semestre. Portanto, vamos registrar que o custo é de R$ 1.500.080 no semestre. Mas acontece que a pergunta é sobre lucro, como você pode ver lá na última linha do enunciado. Bom, eu tenho a receita, eu tenho o custo, nenhuma dessas duas coisas é o lucro, porque o lucro é a diferença entre receita e custo. Ou seja, a gente não tem o lucro, mas a gente pode obter através de uma subtração. Basta fazer essa subtração que a gente encontra 10.875.000. Esse é o lucro semestral. É agora que vai entrar aquela primeira informação que está lá na parte de cima do enunciado. Perceba que os fundos são obrigados a distribuir 95% dos lucros, no mínimo, a cada semestre. Ou seja, se esse aqui é o lucro semestral do fundo, ele vai ter que distribuir pelo menos R$ 10.331.250, porque isso corresponde a 95% daquele lucro semestral. Esse valor a ser distribuído, ele é, na verdade, distribuído igualmente para cada uma das cotas. E nós sabemos que esse fundo tem ao todo 344.375 cotas. Então, se a gente dividir o valor a ser distribuído pelo número de cotas, a gente vai encontrar R$ 30. Esse é o valor a ser distribuído. Mas cuidado, esse é o valor a ser distribuído semestralmente. E a pergunta é: qual o valor correspondente a um mês? E é só por isso que a resposta não é 30, porque você vai ter que dividir o 30 por 6, já que um semestre são 6 meses. A resposta, na verdade, é a letra B.